pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Amém, pastor Dário. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Já estou com a Bíblia aberta no livro de Jó, uma mensagem que eu preguei no domingo passado à noite, que eu quero reproduzir para você. Está no nosso canal lá no YouTube. Se você não é inscrito, Ministério Filadélfia Oficial, vai lá, se inscreva para você receber todas as notificações e também as pregações lá do Ministério Filadélfia. Nós estamos ministrando uma série nesse mês de agosto no tema As Grandes Reviravoltas da Bíblia. Eu vou pregar sobre Jó e na próxima quarta-feira estarei aqui ministrando sobre José. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500.000 juntas de bois. Seus filhos faziam banquetes em casa, cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedia que depois de tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, apresentava holocaustos para Deus, segundo o número de todos eles, orava por todos os filhos, dizia a eles: se eles porventura pecaram e blasfemaram de Deus no seu coração, então eu vou aqui oferecer holocaustos por ele, e fazia isso continuamente. Mas no versículo de número 6, a coisa muda abruptamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos tu abençoaste, e o seu gado só aumenta na terra. Mas estende a tua mão, toca em tudo que ele tem, e tu verás se esse Jó não vai blasfemar de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: tudo você pode tocar, está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em outras palavras, você pode tocar em tudo, você só não pode matar Jó. Versículo 13: e sucedeu um dia que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho em casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio o outro, dizendo: fogo caiu do céu, queimou as ovelhas, os rapazes, consumiu tudo, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda falando, o outro disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, os tomaram, e os moços mataram ao fio da espada, só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda ele falando, veio outro, dizendo: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, veio uma grande tempestade, um vento forte, da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre todos eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
quero trazer aqui para você uma palavra muito forte, muito abençoadora, que esse é o tema, as grandes reviravoltas da Bíblia. Amém? As grandes reviravoltas da Bíblia. Vamos orar. Pai, te louvamos pela leitura da tua bendita e preciosa palavra e pedimos-te que tu tragas sobre nós revelações muito fortes, que elas sejam capazes de nos fortalecer, ó Pai, ao longo da nossa caminhada. Fala conosco nessa hora, com aqueles que estão lá em Portugal, com aqueles que estão em Londres, com aqueles que estão em Madrid e em tantos lugares, ó Deus, onde essa palavra chegar lá no Nordeste, nos Estados Unidos, aqui em todo o Sul Fluminense, a Eliane e o Adair que estão ouvindo também, e todos aqueles que nos acompanham nas quartas-feiras, que essa palavra seja profunda demais para abençoar a nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. As grandes reviravoltas da Bíblia. Meus queridos irmãos, diletos ouvintes, amigos, a vida, ela é difícil. Essa é a avaliação que eu faço da nossa existência nesse planeta. Outros fazem a seguinte leitura: a vida, ela é injusta. Na verdade, ninguém pode contestar de que a vida é pontuada de dificuldades, de angústias, de crises, de problemas que todos nós enfrentamos, que todos nós batalhamos. A maioria de nós aprendeu a enfrentar a realidade de que a vida é extremamente difícil para todo mundo. Ela não é fácil para alguns e complicada para outros. Não, independente do status social, a vida, ela é difícil para todos, cercada de injustiças. Vivemos num território que é minado pelo inimigo, o diabo, um ser sobrenatural e terrivelmente implacável, impiedoso, mau, cruel. E enquanto a gente vive nesse mundo, a gente tem que conviver com o sofrimento, com os ataques, com a morte, com as calúnias. Temos que enfrentar o pecado e vencê-lo, os tentáculos, as perseguições, os dissabores de toda sorte, as pragas, as injustiças, a ingratidão. Convivemos com o abandono, com as decepções, nos frustramos com pessoas. Enfim, convivemos com as perdas e como perdemos. Sem que a gente perceba, a gente entra no território de Jó. E a vida deste homem não era simplesmente difícil. A vida de Jó se tornou absolutamente injusta. E eu gostaria, nessa tarde, de pensar com vocês sobre esse capítulo. Apenas o capítulo 1. Todos os outros 41 capítulos são muito fortes, mas eu quero ficar aqui no capítulo 1 de Jó. Eu quero fazer uma análise muito rápida para a gente entrar aqui em 3 pontos. Primeiro, nos primeiros versos, a gente encontra um homem piedoso. Jó era também um patriarca. Deus trouxe para nós e disse a Satanás as credenciais, as qualidades de Jó. Ele era um homem reto, temente, se desviava do mal, enfim, incomparável. O texto que nós lemos diz que não havia no Oriente um homem maior do que ele, que se assemelhasse a ele. Era um homem muito abençoado,
muito próspero. Ele tinha uma prosperidade merecida. Era um homem fiel nos negócios, correto nas suas transações. Era um homem de um caráter irretocável. Era um marido fiel, um bom pai. Ele tinha 7 filhos, homens que ele amava, e 3 filhas. E todos eles moravam perto. Mas o texto nos diz que no versículo de número 6, o cenário começa a mudar. Uma série de calamidades brutais vieram sobre ele. De repente, uma tempestade o atinge. Um acúmulo de desastres sem precedentes. Jó vai à falência. Fica sem casa, sem filhos, sem afeto, sem consolo dos amigos e uma palavra para que amaldiçoasse a Deus, pois a sua mulher ficara desesperada. Eu não a culpo, porque o momento da tragédia a gente se perde, surta. Ele está indefeso, ele está agora sem os filhos, ele tem que ir a 10 sepulturas, sepultar os 7 meninos e sepultar as 3 meninas dele. Então, a dor desse homem é insuportável. Jó perde tudo, mas a crise aumenta, porque ele entra numa miséria sem fim. É insultado pelos amigos que o acusavam de pecado. E agora está coberto de úlceras, cheias de pus por todo o corpo. Uma febre e uma coceira enlouquecedora e constante, que ele tem que pegar cacos de telhas para coçar. E o sofrimento desse homem só se intensifica. E a pergunta que a gente faz, apóstolo Robson, por que um homem tão reto, por que um homem tão íntegro, tão fiel, um homem que levantava de madrugada para orar e para jejuar, tem que atravessar um leque de catástrofes? O texto nos diz que no versículo de número 6, num dia, numa outra tradução, certo dia, acontece de Satanás, um intruso, aparecer diante de Deus e Deus dizer para ele: viste o meu servo Jó, porque não há na terra do Oriente ninguém que se assemelhe a ele. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. O mundo espiritual é real. E muitas batalhas, exatamente nesse momento, estão sendo travadas no reino do Espírito. O texto nos diz, a partir do versículo 6, que Deus está sendo adorado pelos serafins. Os serafins adoram a Deus 24 horas, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. São seres angelicais que intensificam a glória de Deus. De repente aparece um intruso, alguém não selecionado, Satanás, que significa acusador, adversário, aquele que resiste. E o acusador aparece entre os anjos. E Deus pergunta para ele: de onde vens? E ele diz: eu ando por toda a terra, por todo o planeta. Ele se move instantaneamente da Ásia para a América em fração de segundos. Da África do continente africano para o Brasil em fração de segundos. E Satanás aparece diante de Deus. Quando Deus disse para ele: viste o meu servo Jó, porque não há na terra ninguém semelhante a ele. E Satanás diz: mas assim é fácil. Tu dá um tratamento diferenciado para ele. Você o protege de tudo. Dá tudo para ele de mãos beijadas. Ele te teme, ele é assim, ele é muito próspero,
ele é muito rico porque você o favorece mais do que os outros. Agora, quer ver ele deixar de te temer, de orar, de te buscar, de falar contigo, de ser fiel, de ser reto, de ser íntegro, de ser honesto nas suas transações? Tira tudo dele, porque esse homem te teme debalde, em vão. Ele te teme inutilmente. Tira dele que você vai ver se ele realmente é tudo isso que você diz que ele é. Porque a grande esperança de Satanás era arrasar Jó, destruir sua esposa e matar os seus filhos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Preste atenção aqui. Como que a gente consegue permanecer de pé quando tudo desmorona? Como que a gente consegue ficar de pé quando uma notícia bombástica chega aos nossos ouvidos? Como que a gente consegue ficar de pé quando nós experimentamos uma perca precoce? Quando perdemos tudo? Como é que a gente fica de pé quando nós somos duramente insultados, tentados brutalmente, abandonados, quando nós ficamos sozinhos? Como é que a gente permanece de pé quando a gente é castigado pela injustiça, quando pessoas se levantam para falar mal de nós? Como é que a gente consegue permanecer de pé quando alguém se levanta contra nós com uma palavra dura, ou quando nós estamos diante de uma prova dura? Como Jó conseguiu dar a volta por cima? Como Jó conseguiu uma reviravolta? E eu quero trazer para vocês aqui agora 3 coisas, 3 verdades que são absolutas, que podem te ajudar nesse momento avassalador em que você está vivendo, que pode levantar você dessa crise existencial, espiritual, matrimonial, material, sei lá, familiar. Quais são as 3 verdades que precisam calar fundo dentro de nós à luz desse protagonista da Bíblia, deste grande homem da Bíblia chamado Jó, que disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. Quer dizer, eu não trouxe nada para esse mundo. Nu vim do ventre dela e vou voltar para lá, porque o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó, ele dobrou os seus joelhos e adorou a Deus. Meu pai, meu Deus, o homem acabara de sepultar 10 filhos. Eu fico imaginando que sepultar um filho não é fácil. Eu nunca tive essa experiência. Já participei de muitos sepultamentos. Já sepultei alguns filhos. Vi mães arrasadas, chorando. Eu imagino no que é sepultar um filho, uma filha. Imagine ter que sepultar 10 filhos, 7 homens e 7 mulheres. Perder tudo. Homem que perdeu a saúde, mas não perdeu a fé. Aleluia, não perdeu a esperança. Não perdeu as convicções, não perdeu o foco, não perdeu a presença, não perdeu Deus de vista. Então a primeira verdade que não quer calar é essa: Jó suportou toda a tempestade sem abandonar a Deus. Nenhuma ponta de desânimo, de desvio. Você e eu conhecemos pessoas que, quando atravessaram o vale da dificuldade, da crise, da dor, abandonaram a Deus, saíram da igreja, se aborreceram com Deus.
Eu conheço pessoas que elas não estão na presença de Deus, elas não estão na casa de Deus por conta de um insucesso, e elas culpam a Deus. Eu conversava com uma moça alguns anos atrás que ela estava extremamente magoada com Deus. Por que Deus permitiu que acontecesse isso no meu casamento? Por que eu separei do meu esposo? Por quê? Ela acusando a Deus do fracasso, do insucesso do seu casamento. Jó não. Jó, ele não acusa Deus de absolutamente nada. Jó suporta o momento difícil sem abandonar a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque eu e você já enfrentamos muitas crises, muitas batalhas, muitas perseguições, muitas dificuldades, falatórios profanos, mas a gente continuou firme e resiliente. E ainda vamos atravessar momentos difíceis. Mas Deus não tem culpa de nada. Deus continua sendo bom. Deus é aquele que nos restaura. Deus ainda é aquele que eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é aquele que nos momentos de dificuldades, nos momentos quando eu estou doente, é aquele que está comigo, é aquele que segura minha mão, é aquele que me levanta, é aquele que me coloca de pé. E eu posso dizer como salmista: eu confio no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. E toda essa tragédia, embora trouxe abalo sim a Jó, ele ficou abalado, mas ele não abandonou a Deus, não se desviou do propósito. Jó continuou fiel, mesmo diante da tempestade avassaladora. A tempestade, ela pode ser grande, mas o propósito de Deus é maior. Eu quero deixar isso com você aqui, querido. Você pode estar atravessando um temporal, uma tempestade, um tsunami que veio inusitadamente sobre a tua vida. Com o filho, no casamento, no momento financeiro, sei lá. Mas o propósito de Deus é maior. O propósito de Deus para a sua vida é maior. A tempestade atingiu a casa de Jó, mas não conseguiu destruir a sua confiança em Deus. A casa foi destruída, mas a sua confiança continuou de pé, incontinente, incólume. Jó estava vivendo um capítulo doloroso, mas Deus já havia escrito o último capítulo. Eu quero liberar essa palavra profética. Talvez você esteja vivendo um capítulo doloroso, difícil, de dores. Mas deixa eu te dizer, Deus já escreveu o teu último capítulo. E lá na frente você vai conhecer. Lá na frente você vai estar mais maduro. Lá na frente você vai estar mais feliz. Jó suportou a tempestade sem abandonar a Deus. Aprendeu a adorar também na perda. Continuou adorando quando perdeu tudo. Meu Deus, que coisa tremenda. Deus continua operando, dissipando as tempestades quando Ele é adorado. Porque quando eu adoro a Deus, quando tudo vai bem na minha vida, é uma coisa. Ah, então, apóstolo, quando tudo vai bem na nossa vida, a gente não tem que adorar? Não, eu não estou dizendo isso. A gente tem que adorar sempre. Quando nós somos abençoados, nós temos que adorar a Deus em gratidão. Mas quando nós estamos no meio da tempestade, nós temos que continuar adorando. Esse é o desafio. Paulo e Silas estavam no tronco, mas estavam adorando. E Deus mandou um terremoto na prisão de Filipos, quando eles adoravam e cantavam. Deus costuma mandar a bênção, a solução e a intervenção quando nós olhamos para a tempestade e dizemos: não é fácil, me estremeceu, me balançou,
mas eu não vou deixar de adorar a Deus por isso. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, ele adorou. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais, não pararam de adorar. E o quarto homem adorava com eles. Sim, Jó aprendeu a adorar na perda. A gente pode perder recursos, mas não perderemos a esperança, não perderemos o céu. Podemos perder pessoas, mas não perderemos a presença de Deus. Podemos perder uma noite, mas a Bíblia diz através do salmista no capítulo 30, verso 5, parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, a alegria virá. A tempestade pode mudar as circunstâncias, mas não mudará a nossa identidade. Oh, Manai, não muda. Pode mudar circunstâncias, mas não muda a nossa identidade. Em segundo lugar, Jó não deixou a dor violenta que sentia definir o seu futuro. Olha que forte. Jó chega ao limite, questiona, chorou, lamentou, tentou compreender a situação. Jó sentiu muita dor, mas não permitiu que a sua dor se transformasse em incredulidade. Ei, escute. Não permita que a sua dor, mesmo você a sentindo, a transforme numa incredulidade. Ele não deixou de crer em Deus, mesmo não compreendendo o processo. Mesmo que você não esteja compreendendo o processo, continue confiando em Deus. Quando Jó entrou na tempestade, ele conhecia Deus de uma maneira, mas quando ele saiu dela, conheceu Deus de uma maneira mais profunda. Essa tempestade que você porventura está atravessando é para te mudar. Jó foi outro homem depois de atravessar a tempestade. E em terceiro e último lugar, a reviravolta começou quando Jó continuou orando. Queridos, não é porque você está atravessando um momento difícil que você vai parar de orar. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, Jó 42:10, quando Jó orava pelos seus amigos e o multiplicou ali. Ele estava ferido, mas ele estava orando. Quando intercedeu, a tempestade passou. Deus é poderoso. Não pare de orar quando a tempestade vier. Ore dentro dela. É isso. Ore dentro da tempestade. Porque a grande reviravolta de Jó aconteceu quando ele perdeu tudo, menos Deus. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a Deus. Você pode perder a saúde, mas você não pode perder a fé. A tempestade do mal vai dizer para você, acabou. Mas Deus vai dizer para você, não acabou, eu ainda estou no controle. Eu quero concluir. Talvez você esteja vivendo como Jó. Talvez você esteja no território de Jó. Parece que tudo desmoronou. Mas o último capítulo é Deus que está escrevendo. Porque Deus continua virando cativeiros. Deus continua transformando finais que pareciam derrotas em testemunhos de vitória. E eu profetizo, a partir dessa quarta-feira, começar uma reviravolta na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no nome de Jesus. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe.